Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu vou falar hoje sobre por que eu virei nômade. Eu acho que algumas coisas não ficaram muito claras naquele vídeo em que eu falei sobre como eu virei nômade. Por que eu virei nômade? Comecei a viver como nômade porque eu gosto muito de viajar, né? No início, nos primeiros anos, eu fiquei muito pulando de um lugar para o outro em curtos períodos, em um mês, 2 meses. Se você faz isso com um período inferior, você gasta muito e você acaba entrando num padrão de gastos de um turista. E isso não é financeiramente inteligente. É interessante que você passe pelo menos de 3 a 6 meses em um local, que desse intervalo, trabalhando e sendo produtivo, e viajando aos finais de semana, ou aproveitando o local aos finais de semana e fazendo coisas, né, aos finais de semana, ou, né, não saindo com tanta frequência, porque se você se coloca num padrão de turista, o dinheiro vai todo embora. E essa não é mesmo a ideia desse estilo de vida, né? Não é um se transformar em turista e viver como um turista, senão você financeiramente tem muitos gastos. Isso financeiramente não é eficiente nem inteligente, como eu disse. Eu vivo assim porque desde quando eu comecei a trabalhar em casa, eu comecei a perceber que não faz muito sentido, gente. Todo mundo precisa de interação social e trabalhar na nossa rotina, ter um trabalho e ter algum mecanismo de controle, algum mecanismo social que nos faz, que nos motiva a continuar, é muito diferente. Por exemplo, quem é freelancer ou quem é, por exemplo, freelancer ou quem é empresário, é um pouco diferente trabalhar, ser a própria motivação para levantar, não ter um mecanismo aqui social que te faz levantar, isso é muito mais desafiador. E aí, mais uma vez, a gente entra naquela questão do autoconhecimento, de você se manter no seu propósito, de você, do lobo solitário, do que eu disse lá no áudio anterior. São coisas relacionadas a isso. Senão é muito fácil de você se perder nisso em relação a viajar, a conhecer pessoas que estão num ritmo de viagem, gastar o seu dinheiro todo com essas pessoas e fazer um monte de coisa, um monte de festa, um monte de sair para um monte de festa e gastar um monte de dinheiro. Isso financeiramente não é viável. Eu, por exemplo, eu me rodeio de pessoas que estejam na mesma vibração que eu estou, que tenham o mesmo estilo de vida que eu tenho. Então eu tento me conectar com nômades, pessoas que vivem como eu, ou com pessoas que entendam o meu estilo de vida. Por exemplo, né, há uma certa resistência quando a pessoa sabe que eu vou embora, ou por eu não falar a língua da pessoa, né, a pessoa não tem nem como se comunicar comigo. Então eu tenho essas limitações a respeito disso. Mas eu geralmente não me conecto com o turista, porque eles estão em outra vibração e eu não gosto. Eu nem estou, nem consigo me colocar nessa vibração deles, porque eu vivo uma outra coisa. A minha vida é bem diferente. Eu vejo um museu, eu saio correndo. Eu não quero ver museu. Esse turismo massificado aí, eu não gosto. Eu não faço. A maioria desses passeios, eu gosto de experienciar outras coisas como um local. É uma outra coisa, né? Cada um faz do jeito, do seu próprio jeito. Eu faço isso desse meu jeito e para mim tá tudo bem. Eu também não me sinto parte de um lugar só, de uma coisa só. Eu não me sinto incomodado em não estar rodeado da família, daquela coisa. E amigos a gente faz em qualquer lugar. Eu não tenho a cabeça fechada para essas coisas. E esse todo foi um trabalho ao longo desses 5 anos que eu mesmo fiz em mim para me desapegar de muita coisa, para entender muita coisa. E hoje eu vivo tranquilamente em relação a isso. E eu consigo viver em qualquer lugar do mundo sem nenhum problema, sozinho. Claro que tenho as dificuldades, eu já passei por um monte de perrengue, eu vou contar para vocês aqui no canal alguns. Já aconteceram muitas coisas, mas isso me preparou para continuar vivendo dessa maneira. Eu sei viver dessa maneira hoje. Se eu precisar
comprar uma passagem urgente, se eu precisar fazer um documento, uma procuração para mandar para o Brasil. Quando bloqueia minha... Às vezes, porque eu fico sacando de um país em outro, o banco bloqueia a minha conta por uma questão de fraude. E aí eu já tenho estratégias em outros bancos, outros cartões para poder não ter problema. Sempre tenho dinheiro em mãos, então esse tipo de coisa não me atrapalha mais. Eu sei viver assim e eu vivo tranquilamente. Eu não me importo muito com o que as pessoas pensam. Quando eu encontro alguém que julga o meu estilo de vida, por exemplo, eu estou cagando para essa pessoa, entra por um ouvido, sai pelo outro. Eu não me conecto com pessoas que não entendem o meu estilo de vida, eu não quero essas pessoas na minha vida. Eu sou muito seletivo, aprendi a ser muito seletivo e a me rodear só das pessoas que estão na mesma vibração que eu, ou que nas pessoas que, né, me rodear das pessoas que pensam como eu, ou das pessoas que eu acredito que me fazem bem, né? E as outras pessoas que não estão nessa vibração, eu não trago essas pessoas para a minha vida. Então isso mantém uma harmonia e um equilíbrio, uma estabilidade em relação ao jeito que eu vivo, muito bacana. Na verdade, eu acho que todo mundo deveria fazer isso. É muito mais fácil você aplicar isso à sua vida do que, né? Mas entra naquela coisa, né? A gente é muito rodeado de muita gente no Brasil e não é todo mundo que consegue sair de grupos, tem aquela coisa da dependência com a família, com os amigos, de uma intromissão na vida do outro exacerbada. Eu não gosto dessas coisas, nunca gostei quando eu morava no Brasil. Me protejo bastante em relação às outras pessoas, a quem entra na minha vida, a quem não entra na minha vida, a quem fica na minha vida, a quem não fica na minha vida. E assim eu vou vivendo, né? Mas a minha vida é uma vida normal. Eu cozinho em casa, eu trabalho em casa, eu saio aos finais de semana, eu faço algum passeio, alguma coisa para me deixar muito motivado também aos finais de semana, né? E durante a semana eu tenho uma vida normal. E eu não fico com... eu não fico pensando assim... As pessoas perguntam assim, mas isso não te deixa perturbado de você saber que você vai ter que mudar para um outro lugar? Na verdade me deixa inspirado, porque eu começo a ficar enjoado depois de um tempo que eu estou em um local. E aí eu preciso sair desse lugar, eu começo a me coçar, eu tenho vontade de conhecer novas pessoas, de fazer novas conexões, de ver coisas novas, de me inspirar com coisas novas, de voltar para lugares onde eu até já me conectei com outras pessoas, eu tenho outras conexões nesses lugares. E eu vivo assim, e tá tudo bem. Não é todo mundo que vive dessa maneira, nem que isso não daria certo para todo mundo. Até porque muita gente financeiramente faliria vivendo dessa maneira. É preciso ser muito centrado para você viver assim. E administrar o seu dinheiro muito bem, pensar o seu dinheiro numa perspectiva de ano e não de meses. Não gastar tanto dinheiro. Eu, por exemplo, viajo com uma mala de 10 quilos só. Eu sou desapegado com tudo, eu me sinto em casa, em qualquer lugar que tenha uma boa cama, uma internet e que não seja tão pequeno o lugar. Aí eu consigo ficar tranquilo lá, 3 meses, 6 meses, trabalhando pela internet, comendo o que eu quero, conhecendo pessoas, falando com os meus amigos pelo mundo inteiro, falando com a minha família no Brasil e na tranquilidade, na paz. É assim que eu vivo, pessoal. Eu vou gravar outros vídeos contando algumas outras coisas para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no meu canal. Dê um joinha aí no vídeo se você gostou. E um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.